Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso API Talks, nosso primeiro API Talks do ano, né? E deixa eu me apresentar, eu sou o Valdemir, mas pode me chamar de Valde, quem me conhece me chama de Valde. Então, estou aqui para falar um pouco hoje das tendências. Como a gente está iniciando o ano, é sempre importante a gente dar uma recapitulada e entender quais são as principais tendências, né? E o nosso tema de hoje será as tendências emergentes no setor de tecnologia, integração de sistemas e APIs. Com isso, estou aqui com um pessoal de peso da PayPass, que vão nos ajudar aqui nesse tema de hoje e trocar umas figurinhas. Começar apresentando o Alexandre Zanelato, que é o CTO e cofundador da PayPass. Alexandre, por favor, se apresenta aí para o público. Fala, galera. Então, sou o Alexandre, CTO e cofundador aqui da PayPass. Eu atuo aqui principalmente com a frente de produto e tecnologia, então trazendo estratégias para produto e tecnologia na PayPass. E esse ano, então, a gente está olhando aí para novas tendências de mercado, então a gente vai comentar um pouco o que a gente tem olhado, o que a gente tem visto de mercado e pretende também trazer aqui para dentro da PayPass, né? Também estamos aqui com o Rafael, nós somos Rafa, engenheiro de software da PayPass. Rafa, por favor, se apresenta aí para a galera. Olá, galera. Meu nome é Rafael, eu atuo há 10 anos com desenvolvimento de software, né? Há algum tempo. Há 4 anos eu trabalho na PayPass. Eu atuo no time de produto, né? E eu sou o cara que executa as novas demandas aí da plataforma. Também auxilio em alguns casos. O Rafa domina bem a parte também de observabilidade, monitoramento, é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, que é um tema em alta. Segurança. Né? Segurança, que é algo super relevante nesse momento aí de transformação digital. Muito bem, gente. Bom, começando aqui, antes de mergulharmos no nosso tema, quero trazer aqui um pouco sobre os cenários atuais, né? Principalmente olhando a questão Brasil, setor, né? E o que nós temos aí para parte das tecnologias. Acho que é válido a gente falar um pouco sobre os investimentos, né? Quando a gente fala nos inícios de ano, todas as empresas de tecnologia fazem o seu orçamento, né? E aí é destinado parte isso principalmente para a tecnologia. A gente vê há alguns anos sempre o setor tecnologia ampliando o orçamento, né? Justamente pela questão da transformação digital, né? E esse ano não é diferente, apesar aí um pouco dos cenários econômicos aí tanto nacional quanto global, né? Tem um pouco que eu vou falar aqui a respeito da otimização de custo e como que a gente também pode ajudar muito as empresas nesse setor, né? Mas trazendo alguns dados aí em 2024, né? A parte de TI cresceu 13,5% dos investimentos, segundo o IDC. E para esse ano, é algo que a gente acompanha também a economia, e sabemos recentemente que houve aí um aumento na nossa taxa Selic, e isso reflete diretamente aí com a questão dos investimentos, né? Com isso, as grandes empresas elas buscam como que eu posso otimizar os meus custos, né? E a gente entra aqui numa tendência muito conectado já com a IA. A IA acho que é um grande diferencial aí que a gente vem já há uns 2 anos, cada vez mais forte, conectando com a automação de processos, né? E integração, enfim. E, porém, esse ano, o que está estimado é um crescimento de 6,6% em investimento. Então, o setor tecnologia, apesar de parece que diminui um pouco o investimento comparado com o ano anterior, mas ainda continua investindo, né? Crescendo esse investimento, porque as empresas entendem, né? Ainda mais nos dias de hoje, a importância de investir na transformação digital, né? Então, acho que diante desse cenário de crescimento, aí, como as empresas podem equilibrar a necessidade de inovação com a pressão por redução de custos? Ale, o que você pode nos ajudar com isso? Bom, acho que tem alguns pontos aqui importantes, né, para a gente conseguir equilibrar a inovação com custos. Custo sempre foi algo importante, mas tem se tornado cada vez mais. A gente vê muitos movimentos aí no mercado, né, de redução de custos. Eu acho que tem algumas coisas importantes aqui para a gente olhar quando a gente fala nesse tema. Um primeiro, né, que eu sempre olhei muito aqui na PayPass é tomar cuidado com os hypes de mercado, né? Eu acho que tem um caso muito grande aí do mercado na última década, aí, nos últimos 10 anos, que foi o caso dos microserviços, né? Que no começo veio como uma solução mágica para tudo, todo mundo migrou a infraestrutura inteira, migrou toda base de código para descobrir que não precisava disso depois de 5 anos. Né? Isso gera um custo gigante de infraestrutura, de time, de equipe. Né? Então, algo que a gente sempre olha aqui realmente preciso disso? Né? Não estou aqui usando algo só porque o mercado tudo está usando.
para acompanhar o mercado sem ter a real necessidade. Então, a gente olha muito para isso. E um outro ponto importante também é a parte de serviços, né? Hoje a gente usa muito provedores de cloud, mas como a gente já comentou aqui de IA, tem várias IAs hoje no mercado vendendo serviços para resolver problemas. Então, a gente tende a inovar buscando esses serviços, né? Mas a IA não é de graça, esses serviços custam caro. Né? Então, também tem um cuidado aí quando a gente for buscar uma inovação, de buscar o serviço certo do meu problema. Porque às vezes tem um serviço que custa X, que resolve o meu problema, tem outro que custa 3X e também resolve. E às vezes tem algo a mais ali que eu realmente nem preciso. Né? Então, olhar muito para o que realmente a gente precisa, né? E que vai agregar valor na inovação. Não apenas para acompanhar uma empresa que está fazendo, eu vou fazer igual. Né? Então, essas são as considerações que a gente... Lembrar que também, né, cada empresa tem o seu desafio. Acho que esse ponto aí de pegar, porque a empresa fulano está fazendo, eu também vou fazer. Sim. Mas é outra realidade, é outra necessidade, outro time, enfim, né? Então, acho que é importante isso que você fala de saber analisar muito bem as horas do investimento, porque aí, às vezes, você vai fazer uma otimização de custo e, no final, acaba virando um custo maior ainda, né? Pode trazer. Eu acho que o ponto principal é tu pensar, né? Será que eu realmente preciso disso, né? Será que isso realmente se encaixa no meu negócio, ou eu só tô indo na curva da onda, né? Então, acho que esse é o ponto aí de se pensar na hora de se adotar uma tecnologia. Né? E acho que a IA, assim, ela acaba trazendo, e realmente é inegável os benefícios que se tem, né? Mas também tem muita coisa aí que surge que não faz sentido nenhum, né? E se o pessoal coloca lá como IA... E aí vende 10 vezes mais caro, porque tem a questão de IA e no final do dia o cliente nem precisa daquilo, né? E às vezes, na verdade, nem tem IA tem IA por baixo, né? Fala que é um IA, mas não é bem assim. Até entrando um pouco nesse contexto, acho que de automação de processos, né? Que vão de encontro aí com a questão de como que a gente otimiza custos, né? Até tem aquela máxima, né? Custos é que nem unha, né? Tem que estar sempre olhando, cortando, como que a gente pode fazer essa otimização, né? Nesse contexto, as plataformas de integração de serviços, né, elas têm destacado como ferramentas essenciais, né? Para facilitar esses processos e automação. É muito do que a gente faz no dia a dia, né? E aí, Rafa, vou fazer uma pergunta para ti. Qual o papel e a importância do iPaaS na atualidade e a evolução do mercado? A gente sabe que o mercado é muito dinâmico, né? Então, o mercado está sempre em evolução e sempre surgindo novas tecnologias, novos sistemas, né? Então, muitas vezes uma empresa ele tem 1, 2, 3, 4 sistemas, né? E aí o iPaaS vem para fazer tu conseguir unificar todos esses dados num lugar só, né? Então, tu libera os teus profissionais para focar realmente no teu negócio, no core do teu negócio, e tu consegue resolver as tuas integrações aí com um custo menor, né? Como tu já falou ali da redução de custo, o iPaaS é um grande aliado nessa jornada, né? De redução de custos, né? Eu até vejo um ponto quando a gente fala de negócios, até um pouco que o Gartner nos traz, são 3 principais pontos, né, que uma empresa sempre avalia, né? Como que eu gero mais receita, como que eu diminuo o custo e como que eu cuido dos riscos envolvidos, né? E aí, quando a gente olha num escopo de transformação digital e tecnologia, acho que a nossa solução como iPaaS, ela entra tanto em empresas que eu posso melhorar minha receita, né? Seja, ou acelerando um projeto, um go-to-market, né? Que já também o Gartner traz bastante disso, né? Quanto mais cedo eu lanço um projeto que vai gerar receita, mais rápido eu vou trazer faturamento para a empresa, né? Então, hoje, com a utilização de um iPaaS, o Gartner traz que as empresas conseguem acelerar em até 70% o go-to-market de soluções nisso. E na questão de custos, né? Como o Rafa bem falou agora, né? Acho que os itens de custos que a gente leva, eu tenho 10 pessoas lá fazendo integração, não é? Como que eu posso deixar que essas pessoas foquem no que elas no core do negócio e deixar que tendo uma solução que eu faço com 80% da economia, né? Na verdade, fazendo a mesma coisa. E os riscos, né? A gente fala bastante da segurança, que a gente vai abordar aqui mais para frente. Mas hoje, quando se cria lá uma API ou de forma bem estruturada ou monta uma integração, você está deixando brechas ali, se isso não segue as boas práticas de segurança, né? Então, acho que a solução de iPaaS, ela vai não somente nos custos, mas ela pode ser bem utilizada e trazer tanto os 3 principais pilares aí dos benefícios para as empresas, né? Então, complementando isso que
Eu acredito que assim, né? Vamos deixar quem realmente entende do negócio fazer o negócio, né? Então, por exemplo, a integração. Cara, tu vai desenvolver uma integração interna na tua plataforma, tu tem que se preocupar com escalabilidade, com observabilidade, com segurança. Então, nada melhor que tu deixar em quem é especialista nisso resolver o teu problema do que tu mesmo passar por todos os problemas que outras pessoas já passaram, né? Então, acho que facilita, né? Tu contratar uma empresa especialista nisso. Perfeito. E Ale, entrando também para ti aqui, falando como a integração de sistemas através da iPaaS pode levar a economias significativas em termos de tempo, recursos financeiros. Tem algum exemplo prático aí que você pode compartilhar com a turma? Temos alguns cases de clientes aqui, né? Mas o que leva a essa redução de custos, como vocês já comentaram, né, para mim é tempo. A gente faz as coisas muito mais rápido, 70%, 80% mais rápido. E também, outro ponto aqui que a gente ganha muito com a iPaaS é a redução, vou chamar aqui de carga cognitiva, né, de quem está desenvolvendo as integrações. A Rafa falou que a gente, na API PaaS, abstrai toda a complexidade de uma observabilidade, de uma escalabilidade, né, de múltiplos ambientes. Então a gente abstrai tudo isso, né, para quem está ali na ponta fazendo a integração, não ter que lidar com toda essa carga cognitiva de instrumentar toda uma aplicação. Né? Então ele foca apenas em desenvolver a integração. Então, ao invés de eu precisar de um time completo, com arquitetos, desenvolvedores de múltiplas senioridades, muitas vezes com um desenvolvedor júnior, até estagiários, a gente consegue ter o mesmo resultado, né, usando a ferramenta iPaaS. Então, a gente tem casos de clientes que montaram times, né, com desenvolvedores júniores, estagiários, né, e fazendo em uma semana projetos que levariam meses. A gente tem um caso de um cliente que criou 100 APIs em 2 semanas usando a API PaaS. Né? Temos casos de clientes que otimizaram o seu fluxo de trabalho, aumentando a receita da empresa. Então, a gente tem um caso bem legal que é uma leitura de e-mails, né, onde eram registrados os pedidos do nosso cliente. E tinha uma pessoa lendo esse e-mail toda vez que chegava e cadastrando esse e-mail dentro do sistema de pedidos. Só que isso era manual, não tinha escala. Chegava mais e-mail do que a pessoa conseguia dar conta de cadastrar no sistema de pedidos. E esses e-mails também, eles não são sempre o mesmo formato, sempre o mesmo padrão. Então, para a gente conseguir aí fazer essa automação, a gente usou o iPaaS junto com a IA. Então, a gente ligou a IA na caixa de e-mail. Quando cai o e-mail, a gente processa via IA, traduz o conteúdo desse e-mail no formato do pedido que a plataforma de destino espera. E a gente aí aumentou muito a entrada de pedidos desse cliente, trazendo aumento de receita no fim do dia. Não apenas velocidade de entregar um projeto, né, ou reduzir um custo, mas também aumentando a receita, que é algo bem importante. Legal. Isso acho que vai muito de encontro que a gente acabou de falar, né? De não só olhar para a economia, mas acho que a empresa também está sempre preocupada em olhar, preciso aumentar minha receita, e quais são os motivadores que eu posso utilizar, né? E acho que pegando esse caso da IA, né, que você citou muito bem esse nosso cliente, que inclusive foi o podcast recente que a gente fez aí com ele contando sobre esse caso, né? Acho que o iPaaS ele tem surgido como uma grande opção para justamente interagir com esses agentes de IA. Né? Até tem aquela... Foi em dezembro, se não me engano, o CEO da NVIDIA ele trouxe num comentário dele que os SaaS, né, estavam com a vida contada, né? Justamente porque tem surgido muitos agentes de inteligência artificial que fazem boa parte do que alguns SaaS se propõem a fazer. Né? E só que de alguma forma você tem que se comunicar isso, né? E pegar esses vários agentes, né? Centralizar essas informações, esses dados, para que de fato gere benefício para a companhia. Eu acho que o iPaaS ele faz muito bem isso, tanto se conectando com esses agentes, né, ou esses tradicionais do mercado e fazendo um papel aí importante nesse tráfego de dados, né? Acho que é uma das coisas que eu vejo bem forte aí como tendência a utilização para isso também, né? Leva em consideração a otimização de custo, diminuir o parque tecnológico de ferramentas e colocar IA aí no meio para trabalhar com isso. E aí também, para ti também ali, falando aqui, como essas tecnologias têm ajudado na automação de processos empresariais, né? A gente já pegou um pouco aqui do exemplo desse cliente, da Cooper Cargo, onde a gente fez essa automação, mas o que a gente vê no geral, assim, né? Como que essas tecnologias ajudam no nosso cenário de iPaaS, né?
Hoje, o iPaaS, a gente constrói integrações, né, onde a gente conecta diversos sistemas. A gente consegue introduzir nesse workflow, né, nesse processo de automação, o uso da IA. Né? Então, eu consigo trazer o uso de IA para a minha empresa sem precisar alterar meu produto original, muitas vezes. Através da PayPass, eu crio um fluxo de trabalho adicional, onde eu conecto a IA. Né? Então, a gente consegue trazer essa inovação de uma forma mais barata, mais rápida, com o uso de IA no meu produto, sem alterar meu produto original, muitas vezes. Então, esse é o formato que eu vejo muito, assim, a gente introduzindo IA com o iPaaS em inovação em produtos. Né? Perfeito. E Rafa, direcionando para ti, como essas tecnologias contribuem para detecção de anomalias e para análises preditivas de dados? Bom, a detecção de anomalia ali, né, na parte de observabilidade, por exemplo, né, tu tem uma série de logs, uma série de traces, né, que a gente chama na observabilidade, e quando tu tá executando um fluxo, tu tem um padrão para aquele fluxo, né. A análise de anomalia, ela, juntamente com a IA, ela verifica o padrão dessa execução, né, e quando essa execução ela sai do padrão, a gente identifica que tem algum problema ou algum ponto para ser resolvido, né? E juntamente a gente consegue, né, avisar o usuário antes mesmo de ele ficar sabendo do problema, né? Então, a detecção de anomalia ela vem muito forte nesse padrão da integração, né? Tudo está funcionando de um jeito, de uma hora para outra passou a funcionar de outro jeito, e aí é onde a análise... E que é o que mais acontece, né? Às vezes nas empresas já peguei falando com bastante clientes, né? Que não tem o uso de tecnologias que sejam mais proativas. Às vezes eu só fico sabendo quando o cara de negócio vai lá e fala, parou de funcionar aqui minha integração, né? Ou melhor, principalmente quando a gente vai para e-commerce, né? Ou ficar um dia todo sem um e-commerce funcionar por falhas numa integração e a equipe procurando aonde que está esse problema. Cara, olha o tamanho do impacto dos custos com isso, né? E até tu esperar alguma pessoa encontrar esse problema, né? Então, exato. Aonde está esse problema, até a pessoa se dar conta que esse problema aconteceu, e já gerou bastante prejuízo aí, né? E às vezes não é nenhum erro necessariamente, às vezes aumentou a latência em 5 vezes de uma integração, né? Então, esses agentes de IA vêm ajudar a gente a detectar padrões de mudança, não necessariamente erros, né? Perfeito. Mas mudou o padrão de latência, por exemplo, ele já avisa. Hoje a gente usa na PayPal, a gente tem essa tecnologia implantada que roda em grande parte dos nossos clientes. A gente usa a IA do Datadog, né, para ajudar com isso. Então a gente tem o Telegram aqui instalado, qualquer anomalia detectada já toca o celular aqui para a gente dar uma olhada, avisar algum cliente, né? Porque muitas vezes, na verdade, a maioria dos problemas ou das anomalias que acontecem é alguma API que a gente conecta, algum banco que a gente conecta que teve algum tipo de instabilidade, né? Causa raiz muito difícil ser dentro da plataforma. Muito difícil mesmo. Então, a gente, de forma proativa, entra em contato com alguns clientes. Dá uma conferida nesse banco, ver se está rodando normal. Né? Então, ajuda bastante a gente com isso. Justamente, a gente usa a IA ali do Datadog, né? Que o Ale mencionou ali, justamente para monitorar o sistema terceiro do cliente, né? Porque a gente não consegue garantir que esse sistema está operante 100%, mas a gente consegue saber que tem algum problema ali e consegue tomar essa frente aí e antecipar a falha do produto, né? Boa, legal. E continuando um pouco aqui também sobre isso, né, essa para o Ale, o que as organizações devem considerar, né, ao adotar essas soluções para garantir uma implementação bem sucedida? Eu acho que é um pouco também parecido do que eu falei sobre a parte de custos, né, que é olhar a real necessidade, né, que a gente tem para a gente estar resolvendo um problema real. Né? Já vi alguns casos de uso de IA para resolver problemas que não existem, para fazer um barulho no LinkedIn e 3 meses depois desligar. Isso é um projeto falho. Né? Então, se a ideia for essa, às vezes fazer marketing, tudo bem, né? É esse caminho, mas o que eu penso é muito sobre isso, né? Que a gente vê acontecer. Usar por usar, sem ter a real necessidade e acabar que no fim não é bem sucedido, né? A gente tem casos de uso na PayPass já, a gente pretende trazer alguns novos, mas todos eles são muito bem estudados, validados, né, para garantir que seja bem sucedido o uso dentro da plataforma. Como esse que a gente falou do Datadog, né, a gente plantou ele tem uns 6 meses mais ou menos e já entregou muito valor para a gente. Né? Diferente de outros testes que a gente fez quando foi para a produção, que a gente acabou deixando de lado, porque a gente sabia que depois de um tempo não ia ser bem sucedido. Né? Então tem que ter esse termômetro do que realmente faz sentido. Legal.
E até entrando um pouco mais um tema aqui de segurança e conformidade, né, com vocês, porque isso também quando a gente olha lá, principalmente os dados do Gartner, né, ele traz quais são os principais investimentos, né, e segurança está sempre ali entre os primeiros 3. Não pode ser diferente, né, hoje a gente vive sobre dados e a gente já viu várias coisas de vazamento de informações, né, e o impacto que isso pode trazer para as empresas. Então é um olhar bem clínico aí que os CIOs, né, os diretores de tecnologia fazem para o quesito segurança. E aí fazendo também essa pergunta aí para o Rafa, né, quais são as principais medidas de segurança incorporadas na plataforma PayPass? Assim, que você, como está lá no dia a dia e ajuda o time, principalmente nesses pontos aí, como que você apresenta para nós o que a gente leva como segurança? Cara, eu acho que o principal ponto que a gente tem um tenant físico, né, na PayPass, ou seja, cada cliente ele é responsável por um core. A gente chama de core na PayPass a parte da aplicação que é responsável por executar os fluxos, né? Uhum. Então, por exemplo, isso garante um cliente não conseguir impactar nem acessar as integrações de outro cliente. Então, a gente usa esse tenant físico, né, para separar realmente os clientes e garantir uma maior estabilidade no produto, né, segurança de dados, né, entre outros. A gente também tem uma possibilidade, né, a trabalhar com ambientes de desenvolvimento, produção, homologação, né, e a gente consegue ligar um tenant físico por ambiente, né, ou um ou mais, né. Então, a gente consegue, né, separar o ambiente de desenvolvimento e de produção para que os desenvolvedores na plataforma não consigam afetar o ambiente produtivo da plataforma, né? As integrações continuem funcionando em 100%. Uhum. Porque as grandes empresas, né, elas têm muito isso, né, dentro do seu ecossistema ali, os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. Sim. Justamente para evitar, cara, lançar um negócio de produção que vai impactar. Acho que dentro disso, meio que a PayPass faz parte de um DevOps seguindo uma estrutura bem organizada, né? Até desde níveis de acessos também, né? Para você não ter o perigo de, às vezes, o profissional que ele é responsável por desenvolvimento, né? Subir um negócio em produção desnecessário. Isso, inclusive, né, a gente consegue limitar quem pode publicar, né, alterações dos fluxos por ambientes, né? E tem outros pontos aqui de segurança também para complementar, né? E aí falando mais de tecnologia de segurança mesmo que a gente tem incorporada na plataforma, que todo cliente que entra na plataforma recebe isso de forma padrão. Então a gente traz toda uma implementação usando a tecnologia, a ferramenta do Cloudflare. Então no Cloudflare a gente traz toda a parte de WAF, DDoS, detecção de bots, a gente restringe acessos por regiões, a gente restringe acessos de origens com possíveis problemas, com versões desatualizadas de TLS, de SSL. Então, toda essa camada de tudo que o Cloudflare oferece, a gente entrega já por padrão, né, na nossa plataforma para todos os clientes. Além disso, a gente usa também recursos do nosso provedor de cloud, né, para segurança. Hoje a gente usa muito a AWS. Então, toda a parte de organização de redes dentro da AWS, como o Rafa falou, a gente tem um tenant físico. Esse tenant físico ele fica dentro de uma rede privada que não tem acesso à internet. Então, a aplicação que o nosso cliente está rodando, onde o deploy dessa aplicação acontece em uma rede privada. Ela não é acessível de fora da internet. A gente faz meios que a gente consiga acessar a internet a partir dela, mas aqui na internet consegue acessá-la diretamente, como questão de segurança. Outro ponto que a gente adota é a política de Zero Trust. Isso em toda a PayPass, assim, desde a parte de desenvolvimento, ambientes produtivos, de acesso aos painéis de cloud, mas também da própria aplicação. A política Zero Trust, ela traz a ideia que a gente tem a confiança mínima, como o nome já diz. Então, eu subo tudo com o mínimo de permissões possíveis, né? E eu vou adicionando as permissões conforme eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho a minha aplicação que precisa se comunicar com um serviço de fila. Por padrão, não existe essa permissão. Se eu faço essa implementação e eu boto rodar no nosso servidor, vai dar erro. A gente tem que ir lá e dizer, essa aplicação pode mandar mensagem para essa fila. Então, a gente faz toda essa política também de permissão de acesso, né, internamente. E por último, só para complementar, né, também a parte de controle de acesso de usuários, então toda a parte de segurança com Single Sign-On, o SSO integrado aí com vários provedores, como o Keycloak, a própria Microsoft, que muitos clientes usam. Aí também questão aí de MFA, para autenticação de múltiplos fatores, via um aplicativo no celular, um SMS. Então a gente também traz aí um conjunto de funcionalidades a controle de acesso do nosso iPaaS também, né? Além das
seguranças internas de processamento. Né? Essa parte do SSO, ela garante muito que, né, por exemplo, tu tem um funcionário que trabalha na tua empresa e tem acesso a vários produtos, né? Sim. E aí tu precisa desligar esse funcionário e, porventura, tu não esquecer de tirar o acesso dele de outro sistema, né? Então, ele vem para trazer essa segurança, né? E automaticamente, a hora que tu desligar, ele perde acesso a todos os sistemas da tua empresa. Perfeito. Isso é bem utilizado, né? Porque ainda mais, a gente pega aí umas grandes corporações, tem mais de 40, 50 Imagina, softwares. Se passar, vai tirar de cada profissional, sei lá, tirar o acesso. Tem umas 10 pessoas só para fazer isso, né? E como seria um trabalho manual, alguém vai esquecer de alguma coisa, certamente. Sem dúvida. Legal. Acho que a gente já falou aqui também, né, sobre observabilidade e monitoramento, né? A gente também é procurado bastante por nossos clientes, justamente por esse fato, né, de, olha, eu não preciso de a integração, mas eu preciso observar e monitorar isso, porque faz processos muito críticos, né, dentro desses tráfego de informações de sistemas A para o B, e se para de funcionar. A gente tem casos de cliente e se para de funcionar, para um porto, por exemplo, né? Então, são situações bem críticas que não dá para a gente fazer isso, né? De forma negligente. E aí, acho que levando em consideração essa questão de observabilidade, monitoramento, né? Como que a gente pode usar um iPaaS, né? Para resolver isso. E aí, direcionando para o Ale, de que maneira a centralização do gerenciamento e monitoramento das integrações nesse painel de execuções melhora a segurança operacional? Bom, quando a gente fala, né, de segurança, para mim, observabilidade e monitoramento está muito relacionado à segurança. Talvez seja até um subtópico aí, porque, como você falou, segurança operacional. Né? A gente está falando da segurança da operação. A operação não pode parar. Então, aqui na PayPass, a gente trouxe esse conceito da nossa tela de execuções, painel de execuções, com o objetivo de a gente ter essa observabilidade e monitoramento das integrações dentro da nossa plataforma. A gente trouxe muitos conceitos, inclusive parecidos com o próprio Datadog, que a gente já comentou aqui. Então, todo o conceito de traces que existe numa ferramenta como o Datadog, a gente criou na PayPass, só que adaptando para o contexto de integração. Então, ele é um trace especializado para integrações. A parte de monitoramento, alarmes, alertas, notificações, tudo isso a gente foi incorporando dentro do produto, olhando muito para o mercado, como plataformas de observabilidade e monitoramento trabalham, e adaptando isso para o contexto de integrações. Então a gente hoje entrega principalmente a nossa tela de traces, onde o usuário consegue acompanhar de forma muito detalhada tudo que integrou no ambiente dele, consegue ver o status, se deu sucesso, se deu erro, consegue ver a latência das integrações, o conteúdo trafegado de entrada e saída de cada passo da integração. Então, a gente tem isso de forma muito detalhada e organizada para que o cliente consiga, de forma rápida, identificar as falhas na integração dele. Seja falha por erro, como eu falei antes, falha por um tempo de latência que aumentou. Sim. Então, esse é o grande objetivo aí que a gente tem com a nossa tela de execuções hoje, né? Trazer essa observabilidade para o produto. Né? Boa. E aí, indo para o próximo tópico aqui, que é algo que a gente vê também sobre a parte de cloud, né? Multi-cloud, integrações híbridas e multi-cloud. Acho que conectando muito com essa questão de otimização de custos, né? E o uso de multi-cloud, que hoje, quando a gente olha lá na linha da DRE, tem os primeiros custos, quando principalmente a empresa de tecnologia está conectado com as pessoas, e o segundo já vem a nuvem, né? É algo muito... tem um custo muito alto, e para isso as empresas estão adotando o uso de multi-cloud, para aproveitar dos benefícios que cada cloud tem, né? E otimizar esses custos, né? Até tem um dado aqui que, de acordo com o Enterprise Cloud Index, 54% das empresas brasileiras utilizam múltiplas nuvens. Né? Então, mostra já uma tendência bem forte. O estudo também adota que ambientes híbridos devem crescer 12 vezes. Né? Então, não somente o fato de ser nuvem, mas alguns casos, setores até os caras voltando para o setor local, né? Servidores... Movimento inverso. Do que foi, exatamente. Né? Porque essa conta está ficando cara, né? E é um olhar, assim. Então, como a gente falou, assim, muito dos custos sobre isso. Então, de que maneira a adoção de uma estratégia multi-cloud pode contribuir para a redução de silos operacionais dentro das empresas, né? Então, Ale, se puder comentar um pouquinho.
Até pegando esse ponto aí do retorno à infraestrutura on-premise, agora é híbrida, né? Tende a ser muito híbrido a partir de agora. Tem um caso bem legal aí da Netflix, né, que eles foram pioneiros em fazer microserviços. Teve também um da Amazon, né? Então a gente tem alguns casos dessas próprias empresas que foram pioneiras em ir para microserviços voltando, né? Até da Amazon teve um da AWS Lambda, que eles usavam o Lambda, se não me engano, era para o serviço de streaming deles. Né? O custo estava muito alto e eles voltaram para uma arquitetura tradicional, sem usar serverless, porque o serverless se tornou muito caro. Perfeito. Então a gente começa a ver esse movimento de retorno. Né? E aí como que a gente consegue juntar tudo isso para otimizar o nosso custo operacional? Bom, primeiro, tem como que a gente faz a mescla dos provedores de cloud aí para ter o melhor resultado. Então, muitos provedores de cloud têm os mesmos serviços. Né? Então, armazenamento de arquivos, cada provedor tem o seu. Serviço de computação, cada provedor tem o seu. Mas a gente tem, entre os provedores, preços diferentes para as coisas. Então, em um, a computação vai ser mais barata, mas o armazenamento de arquivo mais caro. No outro, pode ser o contrário. Então, a gente conseguir pegar de cada nuvem, cada provedor, o serviço que tem o melhor custo e unificar tudo isso através de um multi-cloud tende a trazer bastante economia. Né? E também isso juntando com o híbrido, né? Então, tendo uma parte on-premise também agora. Coisas que a gente consegue ter uma previsibilidade muito boa de escala, né? Que a gente não vai ter aquele salto de servidores de um mês para o outro, e no outro já não precisa mais. Então, plataformas, sistemas que a gente tem uma previsibilidade maior, né? A gente começa a ver um movimento também de voltar para on-premise, né? E também quando a gente fala de segurança de dados, né? Também tem esse movimento muito grande de voltar para on-premise, né? Então, a gente saber juntar tudo isso, né? No fim, vai ajudar muito com os silos operacionais. E a gente acaba também com isso, não dependendo de apenas um fornecedor de nuvem, né? Que isso hoje pode ser um problema. A gente já viu a AWS ficar fora uma tarde inteira, uma região dela, né, pelo menos, né, um serviço específico mais que impacta metade da internet. Então a gente já ir para esse caminho multi-cloud ajuda com isso, né, com planos de recuperação de desastres também, aí entrando em estratégia de disponibilidade. Né. Então tem várias vantagens, né, além da questão de custos e silos operacionais que a gente começa a ter no multi-cloud, mas também tem a complexidade, né? Não é só vantagem, né? A gente tem a complexidade de lidar com um ambiente multi-cloud que precisa de pessoas que saibam fazer isso, né? Porque não é simples. Né? Imagino. Orquestrar tudo isso. E, Rafa, para ti, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar integrações híbridas e multi-cloud? Eu acredito que a conectividade, né, ele é o principal ponto de problema, né? Porque muitas vezes, né, como você estava falando ali, né, você tem a parte que algumas empresas estão voltando para o on-premise, né, pelo servidor, porém algumas plataformas, então tu imagina uma empresa, né, ela tem uma parte on-premise, outra parte cloud, e ela precisa, né, de alguma forma comunicar isso com segurança, né? Então, para mim, esse é o principal desafio, né? Sim. Como eu vou comunicar isso sem abrir uma brecha de segurança na minha empresa, né? E no meu servidor, e de forma eficiente, né? De forma que não seja uma comunicação lenta, né? Então, a gente sabe que tem latências aí, né? Então, temos alguns desafios nesse formato. E até para os dois, né? Pegando isso que o Rafa falou, né? Como uma plataforma iPaaS estão evoluindo para suportar integrações híbridas e multi-cloud de forma mais eficaz. A gente tem o tradicional VPN, né, que é muito utilizado e vai continuar sendo utilizado por muito tempo. Também com provedores de cloud a gente consegue conectar nossa rede com a rede do cliente através do próprio provedor de cloud, né, então criando um peer aí entre redes. Então a gente liga as duas com as permissões necessárias aí de comunicação, né, isso também garante que a gente consiga conectar em multi-cloud com os clientes de uma forma rápida. Mas aqui na PayPass a gente vendo toda essa necessidade de comunicação, de conectividade com ambientes externos à PayPass, né, que são seguros, né, porque os nossos clientes demandam ambientes seguros. A gente sempre tinha essa dificuldade, tem que implantar uma VPN, tem que conectar as duas redes. Então a gente decidiu aqui construir uma tecnologia própria que ajudasse a resolver esse problema. Então a gente pegou um conceito de mercado que já existia, que é a implantação de um agente dentro da infraestrutura do cliente para ele
abrir essa porta de comunicação com a nossa nuvem. Então, a gente pegou esse conceito de mercado, desenvolveu o agent da PayPass, onde a gente consegue ter uma comunicação segura e rápida com ambientes externos à PayPass, seja on-premise ou um outro provedor de cloud, sem necessidade de abrir uma VPN, de abrir firewall. A gente usa uma estratégia de túnel reverso, né? Então, a infra do cliente sempre comunica com a infra da PayPass, nunca ao contrário, né? Então, a gente desenvolveu isso dentro de casa para acelerar esse processo de implantar uma conectividade entre os sistemas que a PayPass integra. Bacana. Eu acho que, assim, eu já vi vários clientes relatando, né? Acho que tanto da segurança que se tem com esse agente, quanto a questão de estabilidade, né? Eu acho que era um dos principais pontos aí que às vezes a gente parava com o VPN, né? Essa estabilidade que tinha. E VPN geralmente depende de um fornecedor, né? Porque é difícil a empresa que mantém VPN com time interno. Então, cai a VPN, tem que ligar para o fornecedor, então esperar SLA de atendimento. Com essa tecnologia fica tudo responsabilidade da PayPass, a gente assume essa responsabilidade para a gente. Mas a gente garante que funciona muito bem, muito melhor que a VPN na maioria dos casos. Tirando o fato do custo também, né? Uma VPN é muito mais custosa de tu manter, né? É mais caro, o recurso é maior. Sim, perfeito. Então, eu acredito que... A gente aqui se preocupa bastante com o custo, né, cara? Todo mundo, né? Eu acho. Não. E aí tá falando outra, que não é de hoje, né? Mas acho que tá sempre em alta, porque no final do dia... como eu faço mais com menos, né? Acho que o tema de low code e no code, né? É algo que tem também cada vez aderido mais pessoas, mais empresas, né? Utilizando. Eu vim da área técnica, então desenvolvia e lá atrás, há muito tempo atrás, havia também um certo até preconceito, né? Com low code. Eu acho que quem não, né? Quem não gosta, desenvolve, não tinha, mas hoje acho que tanto o time técnico quanto os executivos, eles estão olhando a vantagem disso, né? Então, eu acho que deixar o profissional pensando mais no que vai trazer de negócio, de solução, e a parte do código, ela usar muito para atender a necessidade, né? Sim. Então, com isso, até tem uma pesquisa aqui que traz que 84% das empresas começam a adotar tecnologias no-code e low-code, né? É um número bem significativo, né? E aí, fazendo perguntas aí para o Rafa, começando, quais são os principais benefícios que as plataformas low-code e no-code oferecem? Cara, eu acredito que o principal é acelerar o desenvolvimento, né? Acelerando o desenvolvimento, aí tu tem a redução de custo, que a gente falou um pouco mais no início, aí que tu deixa a tua empresa focar no core do teu negócio, né? Eu acho que as interfaces também são mais intuitivas, né? Em ferramentas low e no code, né? Tu faz um drag drop, tu arrasta um conector, tu liga aqui, liga ali, e aí tu já tem a tua funcionalidade pronta, né? E com isso... tu tem uma pessoa com menos experiência, ela consegue, né, te entregar muito mais resultado do que outra pessoa que tem experiência e vai desenvolver código manualmente, né? Então, em pouco tempo, ela te entrega um resultado melhor, né? E aí te dá justamente agilidade no negócio, né? E tu consegue botar as pessoas para fazerem o que elas realmente importam para ti, né? Que é focar no meu sistema de gestão, focar no meu sistema de vendas e deixar aí as plataformas low-code, por exemplo, como a PayPass aí, focar na integração. Com isso tudo, né, leva à redução de custo, né? Que é o tema aí que muitas empresas almejam, né? E uma coisa que eu vejo, assim, uma grande vantagem, é um tema de como as empresas elas são mais ágeis quando elas tratam o problema lá na ponta, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma solução que vai facilitar para que, às vezes, o cara de negócio resolva o problema dele ali e não precise acionar um time de tecnologia e contratar uma empresa de software para desenvolver uma solução, né? Olha quanto mais rápido ele vai atender a necessidade de negócio, né? Então, acho que isso se conecta também, né, em go-to-market de soluções, levar para o projeto, né? Se eu tenho uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ali e trabalha no negócio, ele mesmo consegue desenvolver uma solução, implementar e está rodando, já está entregando valor para a companhia, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu vejo como vantagem também quando a gente está falando de plataformas low-code, né, e no-code, para isso. E para ti ali, acho que como você vê as plataformas da PayPass, que adotam uma abordagem low-code, né, ajudando as empresas a acelerarem suas integrações e soluções, sem a necessidade de depender de grandes times de desenvolvimento. Como a gente já vem falando, acho que o principal ponto é a abstração da complexidade. A gente está aí há
anos construindo toda a base que a PayPass entrega, né, para que a gente não precise que nosso cliente tenha um arquiteto de integrações, que ele tenha um arquiteto de sistemas, que ele tenha um DevOps, um SRE, toda essa base pesada e cara de time, né, para conseguir fazer uma integração. Então, isso ajuda muito a gente a reduzir o tamanho de time, né? Fora a velocidade que dá, que a gente já falou também, né? Então, integrações que eu faria em um mês, às vezes faço em uma semana, até menos, né? Isso também faz com que com menos time a gente... sempre essa confusão, né? Integrar e entregar, né? A gente entregue mais coisas em menos tempo também. Até isso que você falou sobre o preconceito, também queria comentar o preconceito com low code, no code. Lá no começo tinha muito isso também. Quando a gente começou a construir nosso produto, eu ainda tinha esse preconceito, ainda não tinha absorvido. Mas durante o desenvolvimento do projeto, já na fase inicial ali, a hora que eu entendi o valor disso, que eu vi como realmente o negócio funcionava, me brilhou o olho. Aí, a partir daí, decidi trabalhar apenas com low code e no code. E dedicar produtos relacionados a isso, né? E antes tinha muito esse preconceito mesmo, né? A gente saía da faculdade ali, ou né, algum curso técnico, alguma coisa, aprendia a programar da forma tradicional, sabia fazer daquela forma, né? A gente, tipo, no low-code é uma mudança. Toda mudança tem resistência. Gera um desconforto. Mas sabe o que eu vejo? Pessoas hoje saindo da faculdade, indo direto trabalhar com low-code. Então, eles não passaram por essa fase de programar da forma tradicional. E eles já entram com uma visão totalmente diferente, né? Eles já entram gostando muito. Que eles entram no mercado, a curva de aprendizado acaba sendo muito menor para uma primeira função como desenvolvedor, né? Porque eu defendo que o desenvolvedor, por ele trabalhar com low code, não tira dele a responsabilidade, a função de um desenvolvedor. Ele ainda é um desenvolvedor, só que ele usa um low code. Então, essa curva de entrada para quem está começando acaba sendo mais fácil também, para quem entra pelo low code, né? Então, por isso que a gente vê muitos estagiários, dev juniors, hoje começando pelo low code, para depois ir até buscar um trabalho aí em frentes mais complexas, como infraestrutura, por exemplo. Mas não que só estagiários, né, e dev juniors trabalhem com low code. A gente precisa de profissionais também mais capacitados, de um nível maior para vários casos, né? Então, a gente tem integrações complexas, com cargas de dados complexas, que não tiver uma inteligência, talvez já até um arquiteto de integrações ali dentro, não vai funcionar, né? Então, quando a gente fala dev júnior e estagiário, é muito para construir a integração. Sim. Mas tem que ter um apoio ali, pelo menos em início de projeto, enfim, de projeto de profissionais com conhecimento um pouco mais avançado, né? Eu acredito que assim como no código tem um code review, né? Na integração ela também precisa, né? Tu precisa ali dar uma olhada, né? Vai ter um flow review, né? Ver se o desenvolvedor ali construiu da maneira que a integração suporta, né? E eu falo isso aqui um pouco de código, mas para mim no geral, né? O time que trabalha com iPaaS é um time de desenvolvimento. O time que trabalha com low-code é um time de desenvolvimento. Então, a gente tem que trazer práticas de um time de desenvolvimento. A gente tem que olhar KPIs de um time de desenvolvimento, processos de revisão de código, de qualidade, processos de sprint, como se fosse um time de desenvolvimento normal. Só que ao invés de estar usando ali um Eclipse, um IntelliJ, um VS Code, está usando uma ferramenta low-code, né? Está usando a PayPass. Então, tem um pouco desse preconceito, não vou ser um desenvolvedor. Não, você vai ser um desenvolvedor. Só que usando uma ferramenta diferente de uma ideia. Pegando o gancho do Ale ali sobre o preconceito, né? Muito desse preconceito com as soluções low code ou no code, né? Vem de profissionais que já estão há anos no mercado, né? Esses profissionais, eles são acostumados a reinventar a roda, né? Eles querem, não, eu sei fazer, para que eu vou contratar outra pessoa, né? E não, né? Realmente, às vezes, tu sabe programar, mas tu não é especialista naquele ramo de negócio, né? Então, as ferramentas low-code, elas vêm para quebrar esse paradigma, né? Então... e assim, a gente por pensar, né? Quando vocês estavam falando, o Ale falou ali, de agora que o pessoal sai da faculdade já vai para um low-code. Vamos pegar assim um pouco nossa época. Eu me formei em 2014 em tecnologia. Isso, 2014, né? E até eu lembro nos primeiros semestres da faculdade, né, que o professor trouxe ali para curiosidade, os cartões perfurados, como era a programação, né, aquelas linguagens mais estruturadas. Então, eu vejo meio que talvez algumas evoluções disso, né? Então, da mesma forma que para nós, quando a gente saía lá, a gente queria fazer desenvolvimento orientado a objeto, queria fazer alguma coisa nesse sentido, e já era meio loucura para a galera que trabalhava no assembly lá, agora é a mesma coisa do low-code, né? Para alguns, assim, o desenvolvimento ali, que era orientação a objeto e tudo mais, agora mais
a questão de plug and play mesmo, arrastar e pensar no negócio. Então, acho que meio que vai seguindo umas evoluções, como tudo. Sim. Então, acho que só para conectar com o que o Olha falou. Concordo muito com isso, né? Eu tenho esse pensamento desde quando a gente começou também a construir um produto, que eu tenho essa visão que talvez o low-code seja a próxima forma de se fazer software, pelo menos grande parte deles. Mas o mercado está evoluindo tão rápido, né? As inovações estão tão rápidas que agora, com a vinda da IA, né, quem sabe não seja apenas low-code, seja um low-code mais IA. Com certeza. Então, a gente, juntando essas duas tecnologias, daqui a pouco a gente vai ter uma nova era aí do desenvolvimento, onde a gente não vai estar mais ali no IntelliJ o dia inteiro fazendo linha de código. A gente vai estar fazendo entrega de valor para o negócio, usando tecnologias para isso. E acho que isso traz também a importância, né, de a gente olhar sempre para o negócio e entender quais são as dores e como que eu resolvo o problema. Depois acho que o meio, que é a tecnologia, vai ser uma IA, vai ser low code, vai ser high code, né? Acho que isso pouco importa em alguns quesitos, né? Mas acho que é importante a gente saber a necessidade que a empresa está precisando, né? Legal. E aí, indo já para os pontos finais, né, para a gente concluir aqui, eu gostaria de saber de vocês, né, que estão mais inseridos aí no universo de tecnologia, né, no dia a dia, estudando bastante, sei disso. O que vocês acham que será a tendência em 2025? Quais são as apostas que vocês veem ganhando força no setor? Então, aproveitando a oportunidade, alguma equipe que vocês se preparando para lidar com essas tendências, desafio do futuro próximo? Cara, eu acredito que em 2025, né, não tem como falar de outra coisa, né? Eu acredito que a IA ela vem para potencializar não só a área de integração e desenvolvimento, ela potencializa todas as áreas, né? Hoje a gente tem IA forte aí, por exemplo, eu vi uma reportagem esses dias, né, que tem na medicina usando IA para detecção de câncer, por exemplo, né? Então, a IA ela vem para agilizar todos os processos, né? E muitas vezes melhorar os processos, né? Onde o ser humano erra, onde o ser humano peca, a IA vem e corrige, né? E ela não vem para substituir, né, o ser humano, ela vem para andar do lado e auxiliar, né, o desempenho. Também concordo que 2025 é um ano da IA, acho que muito mais forte que ano passado, principalmente agora a gente vendo outras empresas fortes entrando no mercado. Sim. Teve agora recentemente, né, o lançamento da DeepSeek, que deu uma bagunçada aí no mercado de IA. Eu até acho que essa entrada de competidores novos no mercado vem para acelerar muito esse processo, né, que agora tem uma concorrência de verdade, né. Então vai vir muita coisa nova esse ano, eu acredito, para IA. A gente está olhando muito para isso. Como que a gente tem se preparado para isso? Eu acho que com muita cautela, na verdade. De novo, como eu falei lá no começo, a gente tem que cuidar com os hypes, né? A gente está de olho, está acompanhando o mercado, já tem algumas coisas que a gente entende que faz sentido para PayPass, algumas coisas já implantamos ano passado, como detecção de anomalia. Então a gente está de olho, que faz sentido, a gente faz estudo, né, vê a viabilidade de implantação aqui na PayPass e traz isso para o produto e para a empresa. Outro ponto além de IA também, que já vem forte nos últimos anos, mas também deve aumentar até pela IA em si também, tá aumentando, é a segurança, né? A gente vê cada vez mais investimento nessa frente, de cobranças dos clientes e fornecedores relacionados à segurança. Então também é um tema que está bem forte aí. Esse ano a gente tem muita frente de trabalho sobre segurança, então a gente estava falando aqui de multi-cloud, algo que a gente está estudando aqui para implantar também, algo robusto como multi-cloud para a gente atender nossos clientes, entre várias outras frentes de segurança que a gente sempre olhou para isso, né? Mas agora entendo que é um momento que vai se olhar mais ainda. Perfeito. Não, legal, eu também não podia ser diferente, né? Eu acho que IA tá aí e tá sendo bem interessante, acho que como tá evoluindo, né? A gente olha assim, cara, IA a gente começou a falar 3 anos atrás, já era antigo, mas assim, que saiu ali com o ChatGPT, né? O OpenAI, acho que foi o grande boom ali de como fazer no prompt de comando ali, usar um chat, né? E aí tomou bastante essas tendências. E esse ano aí, mais ainda, né? A quantidade de coisas que estão surgindo, né? O Rafa até falou em algum momento ali de a gente usar essa parte da IA para resolver coisas manuais, que vai trazer muito benefício, né? E eu concordo com o que o Rafa falou, andar junto, né? Acho que todo mundo tem que ficar conhecendo IA, tem que estudar, aprender e verificar o que tem de benefício, né?
sabendo usar, acho que faz testes, né? Acho que hoje temos essa facilidade também, né? Surge uma coisa nova, você pode ir lá, vai testar, vai fazer alguma coisa. Antigamente, para testar uma nova tecnologia, meu Deus do céu, era horrível. Meses, né? Sim. E hoje você tá ali, faz o login lá, já vai testando, então tem essa facilidade, né? E acho que isso, sem dúvida, vai ser o grande olho aí de todo mundo, né? A gente não podia ser diferente também de estar olhando. Eu como desenvolvedor, né, tenho usado muito IA no meu dia a dia de trabalho, né? Ela ajuda bastante o desenvolvedor, né? Antes tu tinha que fazer horas de pesquisa no Google para encontrar a solução do teu problema ou qual melhor tecnologia tu usar. Hoje em dia tu usa IA para fazer isso, né? Acho que grande parte dos desenvolvedores aí aliaram a IA à sua rotina do dia a dia, né? E vem andando do lado a IA junto com o trabalho de cada um, né? Sim. Mas, e não deixa de ser importante o conhecimento, né? Porque a IA, ela responde o que a gente pergunta o que a gente fala. Né? Então, se a gente não souber o que perguntar, ela não resolve as coisas. Então, quero saber qual tecnologia usar. Tem que saber descrever muito bem o teu problema. Né? E quais são as expectativas no final, né? Para ela conseguir ser assertiva. Então, ela traz essa velocidade, concordo muito, mas mesmo assim não anula a necessidade de saber. Perfeito. Já aconteceu muitas vezes, né? De tu fazer mandar um prompt pra IA e ela te mandar num loop, né? Que não é o que tu quer. Justamente porque tu não tá perguntando da maneira correta pra ela, né? Então ela não tá entendendo o que tu tá querendo, onde tu tá querendo chegar, na verdade. Então tu tem que saber o que tu quer, na verdade. Perfeito. Muito bem, gente. Bom, quero agradecer aí, Rafa, Lê. Obrigado. É sempre bom bater papo com vocês, aprendo pra caramba, né? No dia a dia. E aqui, obrigado por compartilhar também com a turma. E eu me despeço aí também do público. Obrigado aí por nos ouvirem. Esperem mais nossos podcasts. Esse ano estaremos mais tendências também, conversando com grandes executivos, né? Trazendo casos reais aí de como que a gente acelera na transformação digital e traz inovação. Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Valeu, gente.